Deus. A gente teve um probleminha na internet, eu não consegui colocar a série aqui, a arte da nossa série, mas nós temos uma arte e nós temos uma série de mensagens, graças a Deus. Eu mandei no Instagram, no WhatsApp para vocês. A nossa série se chama Prosseguindo para o Alvo, baseado no texto de Filipenses, capítulo 3, versículo 14, que nós vamos até falar hoje. Prosseguindo para o Alvo, é uma série de início de ano. É uma série para a gente alinhar o nosso coração com aquilo que a gente acabou de orar na nossa intercessão. E aí o subtítulo é Uma Jornada de Amadurecimento, Esperança e Direção em Cristo. O que eu quero através dessa mensagem, o que eu acho que Deus quer de nós, tentando discernir a voz de Deus quando eu estava pensando nessa série, amadurecimento, esperança. Nesses dias tão tenebrosos que nós vivemos, nós precisamos de esperança e nós precisamos de direção em Cristo. Hoje eu estava vendo uma postagem do pastor Lipão, meu amigo, fundador da igreja Onda Dura lá em Joinville, Santa Catarina, tem vários lugares do Brasil e do mundo, e ele estava comentando o falecimento daquela menina ontem, né, aquela influencer chamada Isabel Veloso, cristã também, nossa irmã em Cristo, que com 19 anos faleceu de um linfoma. E um caso ficou bem conhecido. Há um tempo atrás falaram que ela estava inventando, mentindo, que ela queria ganhar dinheiro das pessoas, e ela faleceu ontem. E ele falou, o médico disse que o paciente falou, tá bom, tudo certo. Aí ele falou, acho que o senhor não entendeu. Aí ele falou tudo de novo, caprichando na gravidade da situação. E o paciente falou, tá certo, tudo bem. A médica falou, mas o senhor não está nervoso, não está... Eu posso fazer alguma... Acho que o médico achou que ele não estava compreendendo a situação. Ele falou, não, é que eu tenho certeza que Jesus está cuidando de tudo e vai dar tudo certo. Aí o médico falou, então o senhor acha que Jesus vai te curar? Ele falou, ele pode me curar se ele quiser, mas se ele não me curar também, continua tudo bem. E aí o médico falou assim, como assim continua tudo bem? Se ele não curar, o senhor tem poucos meses de vida. E aí ele disse para o médico, ele falou, é que eu tenho a certeza que se ele não me curar, quando eu morrer, ele vai estar me esperando. E todas as coisas vão continuar bem, porque ele cuida de todas as coisas. Essa é a esperança que nós temos, né? De que, às vezes, as coisas não saem como a gente quer, na maioria das vezes não saem como a gente quer, mas Deus já nos espera na situação do jeito real, do jeito que as coisas são. E hoje nós vamos falar sobre esquecendo o que ficou para trás. Eu penso que eu mesmo já o tenho alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Eu vou ler de novo. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Veja que Paulo aqui está falando uma coisa interessante, né? Como eu disse, todo início de ano traz expectativas, traz metas, promessas, mas também a gente carrega conosco bagagens invisíveis. Não existe mágica de um ano para outro, né? A gente não apaga o que passou. A gente traz culpas não resolvidas, a gente traz problemas não resolvidos, a gente traz fracassos do ano anterior que ainda doem em nós, a gente traz pecados talvez confessados, talvez não confessados, mas que talvez nós mesmos não perdoamos a nós mesmos. A gente traz traumas, a gente traz nostalgia. Nos dias atuais, nostalgia é uma coisa inclusive lucrativa. Você pode ver o tanto que as pessoas estão investindo em coisas nostálgicas, trazendo de volta programas de televisão, trazendo de volta produtos, trazendo de volta brinquedos, até músicas evangélicas estão sendo regravadas, as músicas antigas, porque hoje nostalgia é uma coisa lucrativa. E é interessante que, se a gente não lida bem com esse passado, com essa bagagem, a gente carrega um peso desnecessário
para cumprir aquilo que Deus quer e espera de nós. A gente leu uma historinha de uma autora nacional. Ela mora lá em Campo Grande, ela chama Fernanda Witwizik, acho que é o nome dela, um nome difícil de falar. A gente leu uma historinha para o Nicolas, que chama Edmundo e a Resmungolândia. E ela fala que os resmungos são pedras muito pesadas, e todo mundo na Resmungolândia anda com um saco muito pesado, cheio de pedra, porque eles ficam resmungando, e aquilo vai pesando, e tudo que eles fazem, as crianças correm, mas elas correm devagar, porque tem um peso nas costas. Os adultos andam encurvados, porque eles estão pesados com aquilo. E o Edmundo um dia conhece um menino de outra cidade, eu esqueci o nome da outra cidade, mas lá, ao invés de pedra, as pessoas carregam balões, porque são agradecimentos, são graças. E os balões e as graças são leves como os balões. E as crianças correm mais rápido, as pessoas andam mais rápido, e todo mundo anda mais feliz, porque não carrega um peso nas costas. E é interessante que às vezes a gente anda na nossa vida carregando pesos, que se a gente não se livrar, se a gente não deixar para trás, se a gente não pedir, começando na fé, ele não é alguém inocente, ingênuo. Paulo é uma pessoa muito vivida, muito sofrida. Ele está falando como alguém maduro, experiente na fé, com uma fé já provada, já testada. E Paulo carrega consigo dores e vitórias. Talvez mais derrotas do que vitórias, mais dores do que prazeres. Ele mesmo diz em outra das suas cartas que ele carrega na sua vida, no seu corpo, um espinho na carne. Não necessariamente algo físico, a gente não sabe exatamente o que era, mas algo que o lembrava sempre da sua limitação. Eu falo que desse espinho na carne eu estou sabendo claramente, eu com essa luta na coluna, eu operei um lado, estou bem, tenho que operar o outro lado, esse outro lado dói. Eu sempre me lembro que eu não consigo fazer o que eu quero, eu não consigo carregar o peso que eu quero, eu não consigo me abaixar do jeito que eu quero. Porque sempre tem uma limitação para me lembrar, opa, isso você não pode fazer. Tem uma dor ali para falar, isso você não pode fazer. E Paulo agora vai falar sobre como ele lida com tudo isso que ele traz na sua vida, e como ele caminha para aquilo que Deus quer dele, o que Deus espera dele. Eu creio que todos nós queremos cumprir o que Deus quer, a gente quer fazer o que Deus quer, a gente precisa se preparar. É interessante que Paulo aqui, eu vou falar disso no final, mas ele usa uma linguagem esportiva, para dizer de um atleta que corre. E até para correr, eu me lembro quando eu estava bem mais magro e na pandemia correndo muito, eu estava correndo 60 quilômetros por semana, 12 quilômetros quase todos os dias. E aí a fisioterapeuta falou para mim assim, você não pode correr esse tanto. Aí eu falei, mas vocês têm que decidir. Quando eu estou sedentário, fala que eu tenho que parar de ser sedentário. Quando eu estou correndo, fala que eu tenho que correr menos. Ela falou, não, mas é que não pode nem ser 8 ou 80. Você não pode correr nada e de repente você começar a correr 60 quilômetros por semana. Teu joelho não aguenta. Porque eu comecei a ter dores. E aí eu falei, como assim? Ela falou, para correr você tem que se preparar. Tem que ter o tênis certo. Tem que ter a meia certa, tem que ter a palmilha certa, tem que ter o preparo, o aquecimento correto. O que isso significa na nossa vida cristã, meus irmãos? Para a gente chegar bem até o final, não é acaso, não é deixa a vida me levar como canta o Zeca Pagodinho, não é, vai vivendo que Deus vai cuidando e a gente vai tocando o barco. Crer que Deus está cuidando não significa que a gente não precisa fazer a nossa parte. Para a gente chegar bem, a gente precisa se preparar. A gente precisa se cuidar espiritualmente. A gente precisa saber o que Deus espera e como a gente se prepara para isso. E a primeira coisa que Paulo fala é crescer em Cristo, prosseguir para o alvo, é caminhar sem um passado. Tem uma peça, que virou filme até, Meu Passado Me Condena, sem um passado que nos condena, sem um passado que nos prenda. Paulo diz assim, esquecendo-me das coisas que ficam para trás, que para trás ficam. Primeira coisa, Paulo não está defendendo uma amnésia espiritual.
Tem gente que fala assim, não, ficou para trás, a pessoa não fala, não lembra, deixa as coisas tudo mal resolvidas, taca um durepox ali, passa um negócio, bota um tapete em cima e fala, pronto, esqueci. Não. Isso é uma outra história, para um outro papo, mas coisas mal resolvidas, em algum momento elas vão voltar. Em algum momento elas vão te atingir. Em algum momento elas vão cobrar o seu preço. O que Paulo está falando quando ele está dizendo, esquecendo-me das coisas, não é amnésia espiritual, não é um Alzheimer espiritual. Porque Paulo nunca esqueceu da sua história. Ele sempre lembrava da sua história, ele sempre lembrava o que ele fez. Paulo tinha muita consciência do passado dele. Em algum momento ele diz assim, eu dos apóstolos sou o menor. Eu acho que se nós tivéssemos que colocar os apóstolos assim, hoje existe um negócio chamado tier list, o Zé que deve saber o que é isso, melhor do que eu até. É um ranking, né, Zé? E aí você coloca lá, o futebol faz muito isso. O craque, aí você coloca o cara, o ruim de bola, aí você coloca lá. Se a gente tivesse fazer um tier list dos apóstolos, eu acho que dificilmente a gente colocaria Paulo na última posição. Provavelmente Paulo seria o maior de todos, na nossa opinião. Aí ele, escrevendo as escrituras, sem poder mentir, sem poder praticar uma falsa humildade, ele diz, dos apóstolos eu sou o menor. Sinal que ele acreditava naquilo. Aí chega em determinado momento da sua vida, no final da sua vida, ele diz, porque Cristo Jesus morreu para salvar pecadores, dos quais eu sou o principal. Ele saiu do menor dos apóstolos para o principal dos pecadores. O apóstolo Paulo. Aí a gente fala assim, mas por que ele diz isso? Porque ele tinha consciência de quem ele foi sem Cristo, o que ele era sem Jesus. Então ele não teve uma amnésia, ele não apagou a sua história, ele não nega os seus erros. No mundo de hoje, aí a menina do marketing fala para o cara da empresa assim, tua empresa está super negativa no mercado. Ele falou, o que eu faço? Muda o nome, recomeça. E fala que a empresa fechou, começa outra coisa e as pessoas não vão saber que é a mesma empresa. A gente não pode fazer isso. O apóstolo Paulo não defende isso. Ele não finge que o passado não existiu, ele lida com o passado. O que ele está querendo dizer, né, porque ele fala, olha, eu fui perseguidor da igreja, eu fui violento, eu fui arrogante, orgulhoso. O que muda e o que Paulo ensina para a gente, não é que a gente precisa negar o nosso passado, esquecer o nosso passado, enterrar o nosso passado. É que tipo de poder esse passado tem na nossa vida. Que tipo de força ele tem na nossa vida. Então esquecer não é apagar. O que Paulo está dizendo aqui, esquecendo-me das coisas que para trás fica, ele está querendo dizer, tirando o poder de definição, tirando o poder de ação desse passado. Ele está lá, eu não nego, só que ele não tem poder para me definir. Eu até penso o seguinte, vamos ver se facilita para todos nós. Se esse passado nos ajuda a caminharmos mais humildes, mais perto de Jesus, por exemplo, Paulo sempre que ele lembrava, ele pensava, cara, eu sou pequeno, eu sou falho, eu não sou ninguém. Esse passado é bom. Se ele nos ajuda a ficarmos mais pianinho, a ficar mais com a bola mais para baixo, isso é bom. Isso é bom. Agora, se esse passado nos causa dor, se esse passado nos causa um poder paralisante, se esse passado nos impede de tomarmos a atitude que Deus espera de nós. Porque Paulo, imagina se Deus falasse para Paulo assim, eu quero que você faça isso, e ele fala, não, Senhor, eu não posso, porque eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz isso. Se a gente ficar recitando para Deus todos os nossos pecados, toda hora, tudo, a gente nunca faz o que Deus quer que a gente. Então, a gente muitas vezes já foi perdoado por Deus. A gente já lidou com o que tinha que lidar. Mas a gente muitas vezes não se perdoa. Às vezes a gente não esquece, e isso muitas vezes nos paralisa. Situações que fogem ao nosso controle muitas vezes. E a gente se culpa, e a gente carrega um peso, e a gente carrega um fardo, a gente carrega um saco de pedras. E Deus está falando, eu quero que você corra, e você fala, não posso correr, eu tenho um saco de pedra nas costas.
Eu preciso agora que você dê um passo de fé. Não, eu não posso dar um salto de fé, Senhor, porque eu estou com um peso aqui que me prende. Eu estou com um problema nas pernas que eu não consigo. O passado, ele só é válido na construção daquilo que Deus usou para nos tornar quem nós somos. O passado é válido quando ele gera em nós gratidão. A gente cantou isso hoje. Pelo que fez, toda a honra e toda a glória. Por tudo que Deus fez. Por tudo que Ele nos permite viver e permitiu a gente viver. Que nos tornou quem nós somos. Essa semana a gente estava conversando com uma psicóloga. E ela estava dizendo que nós somos formados por uma herança genética. Que às vezes tem menor peso do que a gente acha que tem. A gente é formado principalmente por uma carga ambiental e familiar onde nós somos criados, por uma cultura que nos cerca, e que mais do que a nossa personalidade, forma quem nós somos. Ela estava falando sobre essas coisas de diagnóstico, né, que hoje todo mundo tem um diagnóstico, todo mundo é alguma coisa, todo mundo tem uma síndrome, todo mundo tem um transtorno. Quem não tem está caçando um para ter, para poder conseguir algum benefício. E claro, existe muita coisa séria mesmo, que antigamente a gente falava assim, é frescura, fulano é diferente, né? E hoje, para isso, mas ela estava dizendo, a maior parte das coisas não são coisas genéticas, são coisas comportamentais aprendidas. Coisa que passa de pai para filho, de mãe para filho, mas não geneticamente, no comportamento, na convivência, no ambiente. E ela disse, às vezes é mais fácil corrigir o ambiente do que a carga genética, eu não posso mudar da pessoa. Mas o ambiente eu posso. Olha que interessante, né? Às vezes a gente continua carregando coisas que Deus já perdoou e que Deus disse para nós, tudo bem, eu já usei isso para transformar você quem você é. Uma heresia entre nós aqui, até os nossos pecados passados, Deus usa, se a gente trabalhar corretamente, para nos ensinar a sermos quem Deus quer que a gente seja. Tem situações, não estou dizendo que Deus quer que a gente peque, mas já que a gente pecou, tem coisas que Deus usa para dizer, está vendo, você cometeu isso, agora usa isso para não fazer mais, para você estender misericórdia, para você estender empatia, para você olhar diferente para as pessoas. O Sérgio Pimenta tinha uma música que ele dizia, só quem sofreu sabe avaliar a dor de quem sofre. Tem dor que a gente só sabe se a gente também já passou. Então, o passado, ele pode ser lembrado. O esquecer de Paulo aqui não é apague o seu passado, negue o seu passado. E tem gente que tenta, hein? Cá entre nós, tem gente que tenta. Tem gente que muda de cidade, tem gente que muda de nome. Tem gente que muda tudo para falar, eu estou negando meu passado, não quero mais ser aquela pessoa. O passado, ele não precisa ser esquecido, porque o passado é motivo de gratidão. É o depósito daquilo que Deus fez para que a gente lembre o que Ele fez em nós. Mas o passado, ele não pode ser entronizado. A gente não pode dar a Ele um lugar que Ele não merece. A gente não pode dar a Ele um poder que Ele não merece. Por isso que Paulo diz, e eu acho engraçado que Paulo, não sei se vocês prestaram atenção, o texto bíblico é muito interessante, né? Ele diz, uma coisa eu faço. E aí ele fala duas coisas. Aí você fala, será que Paulo não sabe contar? Será que o traduzir errado? Eu entendo que Paulo está dizendo, esses dois movimentos são parte de uma coisa só. É uma coisa que tem dois braços. Você esquece as coisas que ficam para trás e você prossegue para o alvo. E é interessante, se uma coisa eu faço, eu que sou uma pessoa um pouco agitada, é difícil a gente falar assim, eu quero fazer uma coisa. Se a gente perguntar, mulher principalmente, né, com todo respeito, mulher geralmente tem mais, o que você quer melhorar na sua casa? O homem talvez falaria assim, precisa consertar o portão, precisa mexer ali. A mulher tem uma lista de 50 coisas.
A porta do banheiro está não sei o que lá, a parede está assim, a luz não sei da onde, a roupa de cama não sei do que, a máquina de lavar está não sei o que. E às vezes para nós, quando a gente fala assim, tá, vamos focar numa coisa. Esse uma coisa é muito difícil. E Paulo está dizendo, eu gasto toda a minha energia em uma coisa. Não adianta a gente querer abraçar o mundo. Essa é uma lição que eu tenho aprendido a duras penas. Eu, durante muito tempo na minha vida, achei que eu podia abraçar o mundo e fazer. Eu ainda tento fazer muita coisa, talvez mais do que eu deveria. E Paulo diz, uma coisa eu faço. Me lembra um pouco a linguagem do salmista, né, que diz, uma coisa eu peço e a buscarei, que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Uma coisa eu peço, uma coisa eu faço. No mundo de hoje isso é quase um anátema, né? Uma maldição. Você fala, uma coisa, a gente que pode tanta coisa. Aí você fala, não, mas eu posso, mas eu quero focar em uma coisa. E aí Paulo falou a primeira parte, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Aí ele fala agora da segunda coisa. Eu prossigo para o alvo daquilo que Deus quer para mim em Cristo Jesus. Mas antes da gente passar para essa segunda parte, eu só queria fazer um parênteses. O texto maravilhoso de Isaías, capítulo 43, não precisa abrir, não. Ainda sobre o passado, Isaías diz assim, o profeta diz assim, nos versículos 18 e 19. Esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Vejam, eu farei uma coisa nova, ela está prestes a acontecer. Vocês não a percebem? Até no deserto eu vou abrir um caminho e riachos no ermo. Se a gente não esquecer no sentido de dar poder, no sentido de... E cá entre nós, eu conheço algumas pessoas, que eu estava falando da nostalgia, a gente vive nesse mundo hoje que as pessoas ficam presas, antigamente que era bom, antigamente que era especial, antigamente que as coisas... E tem gente que começa a entrar nesse discurso, e eu conheço gente que só tem esse disco. Você fala com a pessoa assim, nossa, você viu aquele carro? Mas carro bom mesmo, é aquele carro lá. Aí a pessoa fala lá do Monza, do Corvette, do Cadete, aí você fala, nossa, você viu aquele... mas músico de hoje não presta, né? Músico bom era, nossa, o Milton Nascimento, não sei. Aí você fala qualquer coisa que você fala, a pessoa fala, mas antigamente, nossa, as roupas eram melhor, o tecido era melhor. Esses dias eu fui com uma pessoa assim, esse chocolate é bom. Mas antigamente esse chocolate era melhor. Mudaram a receita, mexeram no ingrediente. A pessoa vive num mundo que ela quer voltar o tempo inteiro para o passado. Só que não dá, gente. Esses dias nós vivemos uma experiência lá em Poços, né, na nossa cidade, que a gente foi, a igreja onde eu cresci, nasci, meu pai cresceu, minha mãe cresceu. A igreja esse ano está completando 120 anos. De organização. E o templo da igreja, que é o templo onde eu cresci, nasci e cresci, foi derrubado, só mantiveram a fachada que é derrubada pelo patrimônio histórico. E lá dentro derrubaram tudo e tinha um salão social, aí juntaram tudo, ou seja, cabe 60% mais pessoas. E aí eu falei que foi uma experiência engraçada. Porque ao mesmo tempo que eu fiquei feliz, porque é sinal que o reino de Deus está crescendo, as pessoas estão chegando, não cabia mais as pessoas. Então, fizeram uma obra que há muito tempo era sonhada, conseguiram recurso. Ao mesmo tempo, a igreja onde eu cresci não existe mais. Derrubaram tudo, as salas, o sótão, as salinhas da escola dominical, o salão social, derrubaram tudo. E aí foi um sentimento engraçado, né, de... Caramba, aquele lugar onde eu cresci, onde eu nasci, onde eu vivia, a gente passava férias dentro da igreja, a gente jogava ping-pong na igreja. Onde vai fazer férias? Na igreja, vamos fazer noite do pijama na igreja. A gente viveu na igreja, eram outros tempos também, né? Aquele lugar não existe mais. Pessoas muito diferentes. Poucas as pessoas que a gente reconhecia, lembrava. E aí eu saí assim com o sentimento de, caramba, que estranho, que loucura. Mas ao mesmo tempo eu saí com o sentimento de que bom que as coisas se renovam, que bom que as coisas não param.
E a gente precisa lutar contra esse sentimento de querer que as coisas sejam sempre do nosso... mas antigamente, querido, não é mais antigamente. As coisas hoje são outras. Tempos são outros, tem novas oportunidades. Mas antigamente... era, mas hoje tem outras oportunidades. E eu fico me perguntando, e eu peço a Deus que eu nunca seja essa pessoa, e a tendência é que quanto mais o tempo vai passando, a gente se torne essa pessoa, por isso que a gente precisa lutar contra isso, de que eu não quero ficar reclamando das coisas que são hoje, eu quero ver o que é bom hoje e tentar aproveitar o melhor possível, fazer o melhor possível, com aquilo que Deus te deu no tempo que Deus te deu. Tem um filme muito interessante, eu não sei se vocês já assistiram, do Woody Allen, chama Meia-Noite em Paris. Quem não assistiu, vale a pena assistir esse filme. E o Owen Wilson está ali, e ele está em Paris com a família, e ele tem essa coisa nostálgica. E ele fica falando, Paris era bom lá na época, não sei do quê. Aí ele volta, milagrosamente, lá tem um portal, ele volta para o tempo passado. E ele descobre que as pessoas naquele tempo que ele achava maravilhoso, falavam, bom mesmo, era lá não sei aonde. Aí ele volta para o lá não sei aonde. E aí as pessoas lá também falam, bom, antiga. Você descobre que a natureza humana sempre vai achar o que passou melhor do que o que está acontecendo agora. Essa é a natureza humana. Só que a gente precisa lutar contra isso. Deus está dizendo para nós, esqueçam das coisas que ficaram para trás, vejam o que eu estou fazendo uma coisa nova. Às vezes a gente fica tão preso ao passado, que a gente não consegue apreciar e amar aquilo que Deus está fazendo hoje. Eu ensino sobre a história da música evangélica, uma das coisas mais legais, o Billy Graham foi uma figura notável nesse sentido. O Billy Graham, que já era uma pessoa relativamente idosa, não idosa, mas da metade da vida mais para o final, ele viu um avivamento no meio dos jovens hippies acontecendo. E ele podia falar, mas isso aqui está meio estranho, bom foi lá, não sei aonde. E ele falou, quer saber, eu vou abraçar o que Deus está fazendo no meio dessa juventude, eu vou andar com eles, eu vou discipulá-los, eu vou ensiná-los. E foi o que ele fez. Ele abraçou aquela juventude, e aquele movimento cresceu. Quantos jovens precisam de discipulado? Quanta gente precisa de gente que anda junto? E aí, caminhando para o final, o apóstolo Paulo diz, avançando para as coisas que diante de mim estão. E aí Paulo, como eu disse, usa uma linguagem atlética esportiva. Sabe por quê? Porque ninguém corre olhando para trás. Quem corre olhando para trás, ou tropeça, cai e bate a cara num poste. A gente corre olhando para frente. A gente não precisa carregar aqueles pesos que eu já disse, a culpa já perdoada, a autocrítica destrutiva, as expectativas irreais. A gente agora corre olhando para o alvo. O que Deus quer de mim? O que passou, meus irmãos, passou. O que passou já é. O que Deus ainda espera de nós, de cada um de nós, no tempo de vida que cada um de nós tem. Uns mais jovens, outros mais velhos, uns com menos tempo, outros com mais tempo, uns com mais energia, outros com menos energia, um com mais recurso, outro com menos recurso. O que Deus quer de nós? E a gente olha esse alvo. E aí a linguagem de Paulo dá a ideia do seguinte, eu preciso me disciplinar. Ele diz em outro momento, eu esmurro o meu corpo. E é interessante que até coisas boas, quando a gente está falando do passado, Paulo está falando de coisas. Ele está dizendo, se a gente tem motivo para se orgulhar na carne, eu tenho muito mais. E aí ele começa a falar o currículo dele. E aí ele fala, mas esse currículo me atrapalha. O que eu faço? Eu deixo esse currículo de lado e eu olho para o que Deus quer de mim. Até coisas boas a gente precisa às vezes colocar de lado, que nos atrapalham, que se tornam pesos desnecessários. O que Deus espera de mim, o que Deus espera de nós. Aí ele diz, eu olho para as coisas que estão diante de mim, por isso que eu disse esperança. Esperança de que Deus tem algo novo. Tem uma música do Renascer Praise que diz assim, foi gravada no ano 2000, no Renascer 7, diz assim, tirando o velho, para que venha o melhor. No sentido de que eu tiro o que já passou, para que eu possa viver
o melhor. Sabe por que é melhor? Porque é o que está na frente. É do Deus que nos dá uma nova manhã. A gente não canta? Sempre há de existir um novo amanhã preparado para mim. O que passou foi maravilhoso, mas Deus tem algo mais para fazer. Tem uma música que causou muita polêmica aí no meio evangélico um tempo atrás, que falava: o melhor de Deus ainda está por vir. E aí muitos pastores falam: nossa, que heresia, o melhor de Deus é Jesus e já veio. Eu concordo, mas a música não está falando nesse sentido. Eu entendo o que a música está dizendo. O Deus que nós servimos está trabalhando para que o mundo chegue no seu melhor. O mundo não chegou no seu, a história não chegou no seu final. O final da história ainda está por vir. A concretização de todas as coisas, a vitória final de Jesus, a entronização final de Jesus, a derrota total dos seus inimigos. A gente deve viver nessa esperança. Deus está fazendo algo novo e eu quero ser parte do que Deus está fazendo. Eu quero ser parte do que Deus está se movendo. Se tem uma coisa que nossos irmãos carismáticos nos ensinam tanto, é essa expectativa do que Deus está fazendo. Hoje, no Brasil, existem milhares, milhões de jovens que estão orando e pedindo: Deus, eu quero ser parte do que o Senhor está fazendo. Manda teu avivamento, manda, Senhor, o teu mover, faz algo, Senhor, diferente. A gente precisa esquecer o que ficou para trás. A gente precisa olhar para frente, na certeza de que a gente não sabe o que vai vir à frente, mas Deus está à frente. Deus está no futuro, Deus está lá. Deus está lá. Ele tem a história nas mãos. E Deus ainda quer nos usar. Eu sempre falo isso, né? Na vida cristã não tem aposentadoria. Não tem. Enquanto a vida, a chamada, enquanto a chamado, a ministério, enquanto a ministério, há trabalho a ser feito. Ah, mas já passei da... Tudo bem, cargos são cargos, igrejas são igrejas, mas na vida cristã, no chamado de Deus para você, para a sua vida, não tem folga, não tem aposentadoria, não tem férias. Que a gente tenha desejo de viver aquilo que Deus espera de nós. Eu queria que você fechasse seus olhos, queria chamar o pessoal do louvor aqui na frente. Que a gente anseie por aquilo que Deus quer fazer em nós e através de nós. Que ao longo dessa semana você examine o seu coração e que você se pergunte: o que do seu passado ainda governa as suas decisões hoje? E que você precisa entregar, que você precisa pedir a Deus que te livre desse peso. Que você busque discernir no seu coração o que é gratidão ou o que está te paralisando. E que a gente busque discernir qual é o próximo passo de obediência para a gente avançar. O que eu e você temos adiado que Deus espera de nós? O que Deus espera de nós como indivíduos, como família, para a gente avançar?